A passagem de hoje é 2 Samuel 7, versículos 1 a 7. Vamos ler juntos. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu, naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Amém. O capítulo 7 de 2 Samuel, sobre o qual meditaremos a partir de hoje, é comumente conhecido como a Aliança Davídica. Esta promessa de que Deus estabeleceria uma casa eterna e uma dinastia para Davi não foi apenas uma promessa gloriosa dada a Davi pessoalmente no auge de sua vida, mas também se tornou uma palavra de esperança para Judá do Sul, que o sucedeu, e para o povo de Israel durante o cativeiro e após o retorno. Acima de tudo, é uma promessa de extrema importância que se cumpriu plenamente no nascimento de Jesus, o verdadeiro rei. Embora cada detalhe do conteúdo da Aliança Davídica seja profundamente significativo e importante, o contexto em que essa aliança foi dada também é muito importante. Ao meditarmos juntos sobre esse contexto hoje, oro sinceramente para que Deus nos dê a todos grande consolo, esperança e um desafio. O versículo 1 que lemos juntos é uma palavra muito boa. Vamos ler o versículo 1 mais uma vez. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Amém. Deus deu a Davi descanso. Ele o protegeu e derrotou todos os seus inimigos, grandes e pequenos, como Golias, Saul, Isbosete, os filisteus e os amalequitas, livrando-o de suas mãos e de seus planos malignos. Embora a vida de Davi tenha sido uma sucessão de crises, como confessado no Salmo 23, que se assemelhava a andar pelo vale da sombra da morte, a cada vez, Deus se responsabilizou por ele e o salvou. O Senhor preparou uma mesa para Davi na presença de seus inimigos. Pela graça de Deus, todas aquelas provações e tempos difíceis passaram, e finalmente a paz lhe foi dada. Como Deus prometeu quando ungiu Davi pela primeira vez, ele se tornou rei e desfrutava de paz. Deus deseja nos dar essa mesma paz e está operando ainda hoje para concedê-la. Ele é o Deus forte que luta por todo o seu povo contra seus inimigos e os livra de suas mãos. Ele é o Deus bom e misericordioso que concede paz, vida e salvação. Nestes dias em que não podemos prever nem um passo à frente, desejo sinceramente que possamos nos apegar e confiar em Deus, que promete paz e cumpre fielmente essa promessa, para que possamos desfrutar dessa paz. Davi, desfrutando da paz que vinha de Deus, um dia tomou uma decisão e a compartilhou com o profeta Natã. Vamos ler juntos o versículo 2 que contém essa decisão. Disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Amém. O próprio Davi, pela graça de Deus, vivia em paz em um palácio construído com o precioso cedro. No entanto, a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, permanecia na tenda que Davi havia montado quando a trouxe para Jerusalém. Enquanto Davi podia se abrigar do sol quente do meio-dia, do vento frio da noite profunda e da chuva, vivendo confortavelmente, o próprio Deus estava exposto a tudo isso sob um simples pedaço de pano. Davi, que não se esqueceu de que tinha vivido pela graça de Deus,
que dançou com alegria sincera diante da presença de Deus mais do que ninguém, simplesmente não podia deixar Deus naquela situação. O sentimento de pesar por não poder responder adequadamente ao amor e à graça recebidos de Deus era tão grande que Davi procurou o profeta que conhecia e transmitia o coração e a vontade de Deus. E ele diz que construirá um templo para abrigar a arca de Deus, um lugar para Deus habitar. Ao ouvir isso, Natã respondeu que o Senhor estava com o rei, e que ele deveria fazer tudo o que estava em seu coração. Qualquer coisa que planejasse. Vamos nos colocar no lugar de Natã. Um dia, alguém vem até você e diz que a graça e o amor que recebeu de Deus são tão grandes que quer devolver a Deus o que tem. Ele diz, cheio de paixão, que quer fazer algo por Deus. Quem não se alegraria? Quem não permitiria? Parece apropriado abençoá-lo, agradecendo a Deus pelo coração precioso que lhe deu, dizendo que Deus se alegrará com tudo o que ele planejou e o usará preciosamente para sua glória. No entanto, naquela noite, Deus disse a Natã para parar o plano de Davi. A decisão de Davi era claramente algo para Deus. Algo que brotava do amor e da paixão por Deus. Algo que parecia bom, mas Deus não permitiu. Um Deus que impede o amor e a paixão por ele pode nos parecer estranho. No entanto, em sua palavra, Deus revela claramente o motivo pelo qual rejeitou a decisão de Davi. Vamos ler juntos o versículo 5. Vai e dize a meu servo a Davi. Assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Amém. Deus afirma claramente que Davi é seu servo. Um servo é aquele que ouve as ordens de seu mestre e obedece. É aquele que trabalha para seu mestre. Mas agora Davi, o servo, está se preocupando com Deus, o mestre, por presunção, com um coração que diz: pelo menos eu deveria ajudar a Deus, pelo menos eu deveria cuidar dele. Ele está sentindo pena de Deus e tentando ajudá-lo da maneira que considera mais correta. A esse Davi, Deus pergunta se ele pode construir uma casa para ele morar. Ele está dizendo claramente que não levantou Davi porque precisava de uma casa ou de um lugar para morar. E Deus continua, nos versículos 6 e 7, a dizer claramente que a razão pela qual a arca esteve em uma tenda até agora foi porque Deus escolheu que fosse assim. Deus não permaneceu em um só lugar. Ele sempre esteve com seu povo, Israel. Porque o plano de Deus era testemunhar a todas as nações que salvação e paz o povo desfruta quando toma a Deus como seu rei e o serve, obedecendo à sua palavra, acompanhando-os, guiando-os e responsabilizando-se por eles em meio a tudo, revelando a bondade e a misericórdia de Deus, para que todas as nações dessem glória a Deus e se voltassem para Ele. Esse era o plano que Deus estabeleceu e estava realizando. Mas agora, se Davi construísse um templo suntuoso, havia uma situação em que Davi poderia receber mais atenção do que Deus. Ele poderia ter se tornado orgulhoso, vangloriando-se de seus méritos, dizendo: eu fiz tudo isso por Deus, então sou digno de ser rei e de desfrutar de todas estas bênçãos e paz. Isso também poderia levar o povo a entender mal o Deus livre que criou, governa e caminha com o mundo, como alguém confinado a um lugar especial chamado templo. Alguém que opera apenas para o rei Davi. Surge um ponto sutil em que Deus vê, observa e fala sobre todas essas coisas. Até agora, a Bíblia tem dito repetidamente que Davi consultava a Deus. Em momentos cruciais da vida, como na situação de urgência, quando era perseguido pelo rei Saul, antes de uma batalha contra os amalequitas ou filisteus, e quando Saul morreu e ele precisava decidir cuidadosamente seus próximos passos, Davi consultava a Deus. Ele buscava a vontade de Deus, esperava por uma resposta e obedecia a essa resposta para chegar até aqui. No entanto, no texto de hoje, não há registro de que Davi tenha consultado a Deus. Davi não está perguntando pela vontade de Deus, nem pedindo sua permissão. Em vez disso,
ele está apenas informando a Deus sobre sua decisão. Deus, o Senhor se alegrará com isso, certo? Isso é suficiente, não é? Dizendo e pensando assim, ele mesmo está julgando que Deus certamente se alegrará. Assim como Saul, no passado, que apesar de ter ouvido a ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas, não obedeceu, mas usou a desculpa de que havia guardado o melhor para oferecer sacrifícios a Deus, conforme seu próprio julgamento. É precisamente por essas razões, porque poderia impedir que Deus fosse plenamente revelado, poderia bloquear a graça de Deus e poderia levar Davi ao orgulho, que Deus não permite o plano de Davi. É certamente um feito tremendo, uma dedicação e um esforço enormes. Mas Deus, através de sua rejeição, deixa claro que foi ele quem escolheu Davi, e não Davi quem escolheu a Deus. Que ele está usando Davi e o fazendo participar da história da realização de seu bom plano, e não que Davi possa usar a Deus. Ele faz Davi descobrir o orgulho que, sem que ele percebesse, se instalou em seu coração, disfarçado de paixão, e o corrige. Ele segura Davi, que tentava se adiantar a Deus, e lhe mostra que ele não é amado como recompensa por ter feito algo por Deus, mas que Deus o chamou em sua graça total. Ele nos lembra mais uma vez que buscar a vontade de Deus, obedecer e caminhar com Ele, é o que Deus mais se agrada e o que mais busca. Portanto, a resposta de Deus, rejeitando a decisão de Davi, é também uma resposta de graça. Até mesmo o bloqueio de seu plano foi a graça de Deus para mantê-lo andando no caminho certo de comunhão com Ele. Amados irmãos e irmãs, diante da palavra de hoje, desejo que possamos examinar os planos que temos. Para as decisões que preciso tomar hoje, para todos os momentos que terei de enfrentar, você primeiro buscou a vontade de Deus em oração? Ou talvez por hábito ou experiência? Ou com o coração pensando que Deus aceitará e se alegrará com qualquer decisão que você tomar? Você já traçou todos os seus planos. Já tomou todas as suas decisões e está pensando: Deus só precisa carimbar. Apenas siga minha decisão e opere para que ela se realize. Não importa quão maravilhosos sejam o plano e o resultado, se nos adiantamos a Deus, se não está de acordo com a vontade de Deus, se o resultado exalta e revela a mim em vez de a Deus, Deus não se agrada. Pelo contrário, para nos corrigir, Ele pode até mesmo impedir todos os nossos planos, todo o nosso esforço e dedicação. Portanto, nesta madrugada, antes de planejar e decidir fazer isto ou oferecer aquilo a Deus, antes de demonstrar um zelo talvez orgulhoso que não buscou a vontade de Deus, desejo sinceramente que possamos parar por um momento diante de Deus, buscar qual é a sua vontade e ouvir a sua voz. Desejo que nos tornemos pessoas que anseiam mais por caminhar com Deus do que por se adiantar a Ele. E desejo que, mesmo que a vontade de Deus que assim conhecemos seja diferente da nossa, mesmo que Ele bloqueie nossos planos, possamos nos tornar pessoas que podem obedecer humildemente a esse bloqueio de Deus. Que possamos ser aqueles que, porque confiamos em Deus, lhe damos alegria e glória através da obediência. E que, ao servi-lo e honrá-lo como Rei, possamos desfrutar da paz que nos é dada, vivendo este dia abençoado. Eu os abençoo em nome do Senhor.